Para fechar a nossa semana, nós vamos então dar continuidade no nosso estudo do livro Fonte Viva. O texto de hoje é o número 84, intitulado Na Instrumentalidade. Um tema importante para nós, porque nos chama a atenção não apenas para aquilo que fazemos, mas principalmente para a forma como nós fazemos. Emmanuel separou para nós aqui um versículo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, em que, dentro de um determinado contexto, Emmanuel só tirou apenas essa frase, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Isso lembrando sempre que quando se fala sobre a cítara, aquele instrumento de cordas utilizada em alguns países da Europa, utilizados também em algumas regiões da Índia, na Índia de modo geral. Então, como é que nós vamos diferenciar um instrumento do outro, considerando a música e considerando um barulho? Então, para que haja essa diferença, nós precisamos, primeiro, de uma boa afinação, depois de uma boa partitura e, finalmente, de uma boa regência, para que tudo saia de um modo harmônico. O nosso trabalho aqui no mundo físico ele é bastante semelhante a essa analogia que é feita por Emmanuel com os instrumentos musicais. Ou seja, nós temos a capacidade, nós temos a diretriz e nós temos a orientação. Tudo isso é importante para fazer com que as nossas ações se tornem produtivas no mundo hoje. Então Emmanuel separa para nós aqui algumas comparações para facilitar o nosso entendimento. Ele diz assim: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumentos nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então aqui o que Emmanuel nos chama a atenção nesse texto, partindo desse versículo que foi trazido para nós, trata exatamente, como eu comentei no início, da forma como nós
trabalhamos, na forma como nós desempenhamos as nossas tarefas. Nós vivemos no mundo hoje uma diversidade quase que incontável de talentos, de habilidades, de capacidades. Isso desde o mais puro trabalho caritativo até os empreendimentos, né, que proporcionam o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento material do nosso planeta. Então, cada um trazendo ali o seu talento, a sua habilidade em numa determinada área do conhecimento humano. Mas, muito mais do que temos esses talentos, é importante nós nos questionarmos o que nós estamos fazendo com ele. Qual é a utilidade dele real para esse objetivo essencial, que é nós estarmos presentes aqui no mundo, servindo de instrumentos de transformação e evolução da sociedade, né, onde nós estamos inseridos. Então, de um modo geral, nós, não tendo uma visão desenvolvida a respeito da vida espiritual, nós começamos a fazer, então, uma avaliação da nossa vida individualmente, da forma como nós podemos nos desenvolver, da forma como nós podemos evoluir materialmente dentro do ambiente onde nós nos encontramos. Então eu utilizo o meu talento para poder desenvolver os meus recursos, né? Acumular meus recursos, tornar a minha vida mais confortável, estabelecer melhor a posição em que eu me encontro dentro da sociedade. Então nós fazemos isso porque a nossa visão se restringe, infelizmente, apenas à nossa realidade nesse momento. Então cada um vivendo individualmente, cada um preocupado apenas com as suas necessidades, o que é natural, a princípio, já que vivendo no mundo de provas e expiações, beijo, Aninha, bom dia pessoa que chegou, já que vivendo no mundo de provas e expiações, nós temos as nossas dificuldades materiais, temos que administrar ali os nossos compromissos, né? Isso nem sempre é fácil, principalmente para nós, de um modo geral, que vivemos numa estrutura social ainda precária, ainda deficiente, ainda desigual. Então, temos que arrumar algum jeito de tentar sobreviver, de tentar manter o equilíbrio, e aí então a gente acaba perdendo um pouco o foco daquilo que é passado para nós de um modo mais abstrato, de um modo mais espiritual, muitas vezes até um pouco fantasioso. Então eu penso assim, olha, eu espero encontrar o mundo espiritual, eu desejo encontrar o mundo espiritual, mas infelizmente eu não tenho tempo para me dedicar totalmente a ele, porque eu tenho outras obrigações a fazer. Eu tenho outras preocupações. Então eu não tenho como me dedicar. É daí que nós entramos naquela situação de quebra, né, da nossa estrutura íntima, ou seja, separando a nossa personalidade. Eu tenho o meu foco voltado para as necessidades do meu dia a dia, e ao mesmo tempo eu também tenho uma outra face da minha personalidade voltada para a minha crença, voltada para a minha fé. Isso porque nós aprendemos que viver a nossa religiosidade, como a gente já conversou anteriormente, depende de uma religião. É como se a religião fosse o intermediário entre nós e Deus. E para seguirmos essas religiões, a nossa religião pessoal, nós temos a necessidade de cumprir rituais, cumprir agendas, participar de certas atividades. Então eu separo aquilo que eu faço no meu trabalho, aquilo que eu faço no meu dia a dia, na minha casa, no meu ambiente social, e depois eu vou para a minha instituição, para o meu centro espírita, para a minha igreja, para o meu templo, para onde for, e vivo essa minha vida religiosa. Aqui o que Emmanuel chama atenção agora é exatamente a importância que nós temos que dar para essa unificação. Unificar a nossa religiosidade, esse nosso impulso que nos conecta com Deus, para as nossas ações no nosso dia a dia. Por isso, então, quando a doutrina espírita começa a trazer para nós o maior esclarecimento a respeito da importância da nossa presença aqui no mundo, já começa dizendo que, independente de onde nós estivermos, nós somos espíritos imortais. Então eu sou um espírito encarnado, eu sou um espírito desencarnado. Seja no mundo físico, seja no mundo material, o meu propósito existencial é o mesmo. Eu estou aqui
para promover essa mudança constante, essa melhora constante, para que eu possa evoluir. Mesmo assim, quando a gente estuda isso na doutrina, acaba se tornando um pouco distante, exatamente porque a nossa realidade, como eu falei para vocês, é uma realidade diferente. A nossa realidade do dia a dia é difícil, tem cobrança, tem pressão, tem prazos, tem valores, tem relacionamentos. Então, a gente pensa assim, a minha evolução, porque a gente olha lá na frente, né? Imaginando assim, quando eu chegar na condição de um espírito puro, então, se nós ficarmos olhando muito para frente, tentando imaginar a distância que nos separa desse ponto de felicidade plena, de felicidade absoluta, nós nos vemos tão distante que isso acaba se tornando para nós algo fictício, algo quase que utópico. Eu desejo, mas não consigo. Eu sonho, mas eu não alcanço. Quando nós começamos a analisar de um modo mais detalhado, de um modo mais racional, aquilo que a doutrina espírita nos passa, nós começamos a entender que a nossa evolução ela se dá um dia depois do outro. Um pouquinho de cada vez, uma migalha de cada vez, um grão de cada vez, sem pensarmos em grandes estruturas. Muitas vezes nós ficamos impressionados com o tamanho de uma montanha, sem a preocupação de observar o tamanho dos grãos que compõem uma pedra, para fazer com que ela se torne daquele tamanho. Daí então, nós temos que sempre pensar um pouco de cada vez, um grão de cada vez. Esse processo de transformação individual, ele não se dá apenas pela profissão da nossa fé. Eu professar a minha fé, eu praticar a minha fé, não me garante a evolução. Ela pode até me proporcionar um bem-estar, ela pode até me trazer um conhecimento, mas ela não me faz evoluir. Porque, na verdade, nada se transforma no nosso mundo, nada evolui no nosso mundo sem o trabalho, sem a atividade, sem a produtividade, sem o desenvolvimento prático de tudo isso. E é aí então que nós começamos a nos ver como instrumentos de transformação. Eu não me vejo apenas alguém que segue uma religião. Eu sou simplesmente alguém que trabalha em nome de uma força maior, que trabalha em nome de uma coordenação maior, que nós chamamos naturalmente de Deus. E aí, então, quando nós começamos a nos ver como instrumentos, nós temos que começar a analisar exatamente qual é a nossa função no mundo. E isso não é para deixar a gente deprimido, porque quando a gente pensa em nossa função, naturalmente a gente sempre pensa naqueles que se destacam pelas grandes realizações, e quando a gente começa a olhar a nossa realização, a gente vê que é quase nada. Mas esse quase nada significa muito. Como diz Madre Teresa de Calcutá, eu posso ser apenas uma gota no oceano, mas sem mim o oceano já não seria o mesmo. Então o mundo pode até, o meu trabalho perante o mundo pode até ser muito pequeno, mas sem mim a produtividade do nosso mundo, do mundo não seria a mesma. Exatamente porque o pouco que eu contribuo já faz com que o mundo se torne melhor. Esse mundo eu falo da transformação dentro da minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho, dentro da sociedade onde eu me encontro, na forma como eu me comporto na relação com as pessoas no meu dia a dia. Toda essa contribuição vai sempre fazer com que o mundo se transforme um pouquinho mais, se torne um pouquinho melhor do que ele era. Então eu começo a me ver quais são exatamente as minhas possibilidades de fazer com que o mundo se transforme. É exatamente começar então a analisar a minha pequena capacidade que eu tenho de trabalho. Mas muito mais do que essa habilidade, porque ela depende muito, não apenas de talento, mas de conhecimento que eu vou adquirindo. Então eu posso me tornar um profissional, seja de que área for, eu posso me tornar uma pessoa que tem conhecimentos específicos no meu relacionamento no dia a dia, as minhas habilidades dentro de casa, as minhas habilidades no trabalho, como a gente comentou. Então, todos nós temos ali uma capacidade. Ninguém é absolutamente improdutivo. Mesmo aqueles que são os mais resistentes, mesmo aqueles que são os mais rebeldes, eles de alguma forma, sem perceber, eles dão alguma contribuição. Como eu sempre gosto de lembrar, o lixo, por pior que seja, se ele for reciclado, ele se torna um produto de extremo valor. Então, mesmo que as nossas ações negativas sejam aquelas que mais se destaquem, existem aquelas que são produtivas. E que nós muitas vezes não valorizamos, porque a gente acha isso normal. Numa relação no dia a dia, numa situação comum, numa expressão de carinho, mesmo aqueles que são os mais cruéis,
acabam se tornando carinhosos também no seu círculo íntimo. A gente lembra, por exemplo, que um traficante, no Dia das Mães, ele dá um presente para a mãe dele demonstrando o seu carinho. Se por acaso tem alguém do seu relacionamento, uma criança que cai, ele corre para levantar essa criança para ela parar de chorar. Mesmo que ele faça toda aquela situação destrutiva, mas ao mesmo tempo ele também contribui para isso. Então não existe ninguém que seja absolutamente improdutivo. O que nós observamos, né? Não, na verdade, dona de mim, a gente precisa, além de fazermos uma análise da importância das nossas ações no mundo, a gente tem que se descobrir muitas vezes, para tentar encontrar exatamente quais são as nossas habilidades, quais são as nossas possibilidades, porque na maioria das vezes, aquilo que nós temos de positivo dentro de nós não se manifesta por falta de oportunidade e às vezes por falta de iniciativa. Então assim, olha, eu quero fazer, eu posso fazer, mas o que eu vou fazer? Então esse processo de autodescobrimento é importante para todos nós, mas nós precisamos tomar essas iniciativas. Precisamos buscar essas oportunidades, criar as oportunidades. Né? Como diz o nosso saudoso Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, para isso, nós começamos a buscar essas oportunidades para demonstrar aquilo que nós podemos fazer. Mesmo que seja muito pouco. Como eu falei para vocês, nós não precisamos ter a pretensão de querer revolucionar o mundo. Porque nós não temos condições de fazer tudo isso ainda. Mas o pouquinho que nós pudermos fazer, somado com outros poucos que outros podem fazer, nós começamos a criar um grande todo. Então por isso nós temos que começar a fazer com que a nossa vida se torne ativa. Porque às vezes essa nossa vida muito passiva, a nossa vida inativa, faz exatamente com que a gente tenha esse sentimento. Por isso então, descobrindo as nossas habilidades e possibilidades. Muito bem, eu tenho então essa caixa de ferramentas, vamos chamar assim. O que eu vou fazer com essa caixa de ferramentas? Que tipo de ferramenta eu tenho dentro dessa caixa? De que forma que eu posso utilizá-la? Qual é o potencial que eu tenho para saber utilizá-la? É aí que a gente entra exatamente nessa mensagem que nós estudamos hoje, a instrumentalidade. Como nós somos instrumentos, como foi colocado para nós, cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumentos nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Então, muito bem, nós já conseguimos perceber que temos ali os nossos talentos. Podemos não saber qual é, mas ele vai ser descoberto num determinado tempo, basta que a gente dê oportunidade para que ele possa se manifestar. E quando nós descobrimos aquilo que nós somos capazes de fazer, em maior ou menor proporção, nós temos que começar a fazer agora o que eu vou fazer. E depois, de que forma que eu vou fazer. Esse de que forma que é o mais importante de tudo. Porque esse de que forma é mais ou menos como se nós, fazendo parte de uma orquestra, aproveitando essa citação da flauta ou da cítara que Emmanuel trouxe para nós, é como se nós tivéssemos aquele regente da orquestra mostrando para nós qual vai ser o compasso, qual vai ser o tom que vai ser utilizado, para fazer com que aquela música se torne harmoniosa. E nós temos então a nossa grande partitura, que nós vamos seguir para poder seguir aquela música, para poder desenvolver aquela música, aquela melodia, é exatamente o Evangelho. Mostrando, por exemplo, que nós temos que utilizar o bem, utilizar o amor, utilizar a paciência. Então não importa o que nós fazemos. Não adianta a gente querer dizer que o médico é mais importante que aquele que trabalha na limpeza pública. Não adianta a gente querer imaginar que um grande empresário é mais importante do que aquele professor de uma escola pública. Todos estão onde devem estar, exercendo a capacidade que possui com as suas próprias responsabilidades. Então, aquele pouco que eu posso fazer vai se tornar importante se ele estiver em sintonia, seguindo aquela partitura divina, que é exatamente ali as orientações do Evangelho. Porque não adianta pensar, eu sou médico, mas eu sou um médico insensível e ambicioso. Mas eu sou um funcionário da limpeza pública que tem muito cuidado com o trabalho que faz porque tem consciência da necessidade dessa limpeza para as pessoas que convivem naquele ambiente. Não adianta imaginar que eu sou um empresário superpoderoso, um empresário que se encontra na capa das revistas que falam sobre as fortunas, se eu sou completamente indiferente à dor alheia.
enquanto eu sou um professor de uma escola pública, preocupado com a educação das crianças que dependem daquela orientação para construir seu próprio futuro. Então cada um está no lugar onde deve estar, cada um está no lugar onde mereceu estar. Porém o trabalho, a forma como ele vai desenvolver aquilo, é o que vai fazer a diferença. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não trabalho, eu fico só em casa cuidando de casa. Esse cuidado dentro de casa pode ser muitas vezes muito mais importante do que alguém que disputa, por exemplo, um cargo público. Nessa época de eleições, que está muito mais preocupado em satisfazer as suas ambições. Então, pensemos sempre assim, todos nós estamos onde nós precisamos estar para cumprir aquelas tarefas que nós nos comprometemos no plano espiritual. Muitas vezes a minha programação reencarnatória não está descrevendo que eu tenho que me destacar na sociedade como sendo uma pessoa extremamente famosa, extremamente importante no meio empresarial. Muitas vezes o meu grande desafio é um desafio íntimo. É um desafio dentro da minha casa, não é fora de casa. Quando nós começamos a ter essa visão de valorizar a nossa posição onde quer que nós estejamos, nós já começamos a ver de um modo diferente e começamos também a atuar de um modo diferente. Porque diante dessa partitura do Evangelho que nós estamos seguindo, tudo aquilo que eu faço, não importa o que, e não importa onde, e não importa para quem, tudo isso vai sempre ser muito bem equilibrado porque se encontra afinado, como foi colocado por Emmanuel, por esse diapasão. Diapasão é aquele instrumento que faz a afinação de instrumentos, né? É aquele aparelho que faz a afinação de instrumento. Se eu for um instrumento que estiver afinado por esse diapasão divino, que no caso de Jesus como sendo para nós a grande referência, nós estamos trabalhando bem. Então não importa se eu toco uma trombeta, se eu toco um piano, se eu toco um violino ou uma flauta. O que importa é que eu consigo tocar essa música de uma forma harmônica, de uma forma perfeita. Assim se dá também com as nossas ações, com o nosso trabalho. Fernanda colocou, é o próprio, né, dessa luz que devemos deixar fluir. Com humildade, sentir que podemos colaborar com a harmonia e com a vida mais saudável, levando o bem-estar ao outro, o bem-estar que devemos sentir com nós mesmos ao sermos úteis e pequenos gestos sinceros que possam trazer um sorriso ao outro. E a gente lembra que todo o trabalho, ele começa a se destacar principalmente antes mesmo dele ser produzido. Porque normalmente a gente valoriza apenas aquilo que foi materializado, aquilo que foi concretizado. Mas nós não valorizamos as nossas vontades, as nossas intenções, os nossos pequenos gestos numa situação comum. Exatamente porque nós fomos educados aqui no mundo físico a vivermos dessa forma. Existe uma rotina para todos nós. Você nasceu, você vai para a escola, você se instrui, você começa a escolher uma profissão, você se especializa, exerce essa profissão e se torna uma pessoa bem-sucedida. Esse é exatamente ali o percurso. Esse é o percurso do mundo terreno que nós aprendemos a viver. E isso toda a sociedade fala. Nós vemos, por exemplo, na televisão, as vagas de emprego, as universidades fazendo propaganda e tudo mais, mas ninguém se preocupa com a transformação moral que nós temos que ter. É aí que a gente tem que fazer um resgate desses valores e perceber que de nada adianta a nossa capacidade de produzir se nós não tivermos valores para sustentar essas nossas ações. Exatamente porque nós vivemos nesse sistema de competitividade, um sendo mais do que o outro, uma vaga que foi ocupada por um, mas não foi pelo outro e tudo mais. Então, na verdade, qualquer situação que nós formos viver, de nada terá valor se ela não estiver sustentada por esses valores mais elevados, valores mais nobres. Vamos fazer aqui uma releitura dessas comparações que Emmanuel fala para todos nós. Ele diz assim: se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Vamos ver agora essas deficiências e vamos fazer uma revista interior para ver se nós nos encaixamos, total ou parcialmente, em uma ou em várias. Certamente aqui eu consegui me ver em praticamente todas. Exatamente porque nós pensamos naquilo que para nós é satisfatório, para nós é interessante, perante o mundo que nós vivemos, mas intimamente nós falhamos
acreditando, por exemplo, que intimamente isso não diz respeito a ninguém. Isso não é da conta de ninguém. E de fato não é. Mas o meu crescimento verdadeiro depende disso. Por isso eu tenho que dizer, isso não importa para ninguém, mas importa para mim. E se eu não olhar para dentro de mim mesmo, para saber exatamente de que forma que eu estou vivendo, quais são os meus propósitos existenciais, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, para que serve a minha presença aqui? De um modo geral, a gente pensa assim, né? Dentro daquelas nossas crises existenciais, a gente pensa assim, não, mas a minha presença nesse mundo nem é tão relevante. Se eu deixar de existir, ninguém vai sentir falta. Esse é um lido engano. Porque se a nossa presença não fosse importante, nós não estaríamos aqui. Não existe um acaso que faz assim, olha, vai lá para o mundo e sei lá, fica encostado lá. Ninguém vem para cá para se tornar improdutivo. A nossa presença aqui nesse mundo sempre tem um propósito. O que nós precisamos fazer é descobrir esse propósito. Mas para isso, há a necessidade de nós nos expormos e nós nos experimentarmos as mais variadas oportunidades. Porque se nós não experimentarmos, como é que a gente vai saber aquilo que a gente pode ou não pode, aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente não gosta? Mas para isso há a necessidade da coragem, da iniciativa e da renúncia também, da renúncia de nós mesmos. Porque essa renúncia significa, eu vou deixar de valorizar aquilo que eu tenho, principalmente no que diz respeito à dor, porque nós valorizamos tanto a nossa dor, que nós nos esquecemos que nós temos a capacidade de ir muito além. Então eu sacrifico as minhas dores, as minhas lamentações, as minhas angústias e me exponho para poder produzir. E aí quando eu me dou conta, eu fico pensando, como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso antes? Então vamos ver aqui as deficiências e vamos tentar encontrar nessa receita ou nessas descrições aquilo que nos toca, né, no ponto que nós precisamos melhorar ou nos pontos que precisam ser melhorados. Ele diz assim, esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Esse é um problema que a gente tem. Nós falamos do Evangelho, nós falamos de Jesus, falamos sobre o mundo espiritual, mas somos impacientes para as falhas alheias. Criticando, apontando, desprezando, agredindo muitas vezes. E isso em todos os campos. Nós falamos isso dentro da nossa casa, fora da nossa casa, quando nós assistimos a um programa na televisão. De pensar, por exemplo, principalmente nessa época, que ela é muito provocativa para nós. Época de eleições. Onde nós começamos a ver os candidatos e começamos a apontar, a criticar, a falar, mas aí no centro espírita a gente está rezando. A gente está pedindo o amparo de Jesus, pedindo elevação espiritual, mas diante dessas provocações a gente solta aquilo que a gente tem de pior. Quando vê ali um criminoso preso, um corrupto preso, alguém que comete algum erro. Aí então nós saímos daquela nossa realidade. Ou melhor, essa é a nossa realidade. Quando nós vamos para aquele nosso momento de fé, dá a impressão de que a gente entra num estado de transe vivendo num mundo de fantasia. Porque na verdade a fé, ela se torna impotente, se torna morta, se ela não for praticada exatamente nesses momentos mais difíceis. E continua. Aquele suporta cristamente as fraquezas do próximo. Ou seja, eu sou uma pessoa paciente e tolerante, ao contrário do que aconteceu no exemplo anterior. Eu sou uma pessoa muito boa, uma pessoa muito compreensiva, muito tolerante. Contudo, não possuo energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Então, nesse caso, através daquelas viciações íntimas, dos mais variados tipos de comportamento, isso se torna para mim um trem desgovernado. Mas com o próximo eu sou tolerante. Mas comigo eu já não consigo me controlar. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. E a gente lembra sempre que, nesse caso, a gente acaba ficando além da nossa capacidade de produzir, alimentando as nossas dúvidas, os nossos meios, os nossos preconceitos, exatamente por falta desses estudos, alimentando fantasias que, na verdade, nos desviam cada vez mais do nosso propósito original. Outro ainda é imaginoso e entusiasta. Então eu sou aquela pessoa
que fica criando, que fica imaginando, elaborando projetos, elaborando planos para o futuro, mas na verdade eu não tomo iniciativas para fazer com que isso se torne prático. Ou seja, outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto não santifica os próprios atos. Então esse é um grande problema que nós vemos. Facilidade de trazer conselhos, mas dificuldade para poder lidar com as próprias condutas. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Fala com propriedade, fala com conhecimento, fala com eloquência, mas é um apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Ou seja, aquele que comenta, aquele que conta piadas, aquele que trabalha, aquele que fala dos detalhes, de uma forma negativa dos detalhes do dia a dia, mesmo que seja de uma forma engraçada, mas no momento em que precisa fazer a sua prece, ele faz com seriedade. Quando acaba aquele momento, começa a contar então as piadas negativas, destrutivas. E aí faz com que, na verdade, eu passe mais tempo da minha vida dessa forma destrutiva do que da positiva. Próximo. Este estima a castidade do corpo, mas desvaíra-se na aquisição de dinheiro fácil. Então ele pensa exatamente naquela situação da castidade do corpo, da pureza que imagina, do equilíbrio, mas na verdade no momento em que precisa se comportar de um modo equilibrado na vida material, acaba exatamente cultuando essa ambição, essa ganância, fazendo de tudo para alcançar seus objetivos, mesmo que seja destruindo aquilo que os outros construiu. Outro mais além conseguiu desprender-se das posses do ouro e da terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio da carne. É aquele que se desmaterializou, mas intimamente vive aquelas grandes turbulências. E quando fala sobre esse incêndio da carne, a gente lembra sempre que se trata não apenas de uma questão de desequilíbrios, por exemplo, da sexualidade ou da sensualidade. Ele fala, na verdade, daquele incêndio da carne no que diz respeito, por exemplo, a todos os tipos de desequilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, ele se considera desapegado às coisas da matéria. Então, materialmente está desapegado, mas intimamente vive esses tormentos que não conseguem manter o equilíbrio. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Então isso é indiscutível, todo mundo compreende. Por isso mesmo guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, aqui no caso de um subordinado ou de um superior, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Isso porque nós lembramos sempre que o trabalho realizado aqui, ele é um trabalho que responde por todos. É um trabalho que responde, na verdade, por essa orientação superior, essa orientação maior. Por isso, nós lembramos sempre que, nesse caso, se nós nos comportamos de um modo equivocado, sabendo que a nossa presença aqui no mundo tem esse propósito, não apenas de evolução íntima, de evolução pessoal, mas também para proporcionar a transformação do nosso mundo, se nós fazemos isso de um modo imperfeito, significa exatamente que o serviço está sendo prejudicado por nossa culpa. Está sendo prejudicado por nossa falta de responsabilidade com a tarefa que nós assumimos. Por isso, então, evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então essa mensagem, ela fala exatamente isso para nós. Ela é importante se no nosso encontro passado, na sexta-feira passada, nós tivemos uma mensagem que foi bastante contundente nas suas orientações, chamando a nossa atenção para a responsabilidade, voltando um pouquinho aqui para a gente lembrar o título dela.
avancemos além, né? Ou seja, para realmente irmos além simplesmente da crença e colocar em prática aquilo que nós aprendemos através dos nossos estudos. Nessa mensagem de hoje, trazendo um pouco mais de tranquilidade para todos nós, fala exatamente da importância da nossa valorização, da nossa autovalorização. De saber que, embora eu tenha um potencial pequeno dentro da minha visão, esse pequeno pode se transformar muito grande a partir do momento em que eu fizer com que ele se desenvolva, oferecendo oportunidade, tomando iniciativas, buscando meu aprimoramento através do estudo, através da minha capacitação. Mas nada disso se torna importante, nada disso tem importância se eu não aplicá-lo dentro desses princípios mais elevados. Então lembremos sempre que a nossa fé, ela não é demonstrada dentro de um templo religioso. A nossa fé é demonstrada no nosso dia a dia. Aquele momento de harmonia que nós temos com Deus, a partir da nossa fé, a partir da nossa crença, ela se manifesta numa palavra, numa ideia, numa expressão, num sorriso, numa atividade que nós realizamos. É assim que a nossa fé se torna verdadeira. Quando eu falo para vocês que quando nós falamos sobre a prece, normalmente nós tomamos uma postura cerimonial, uma postura ritualística, uma postura mais séria, e começamos a conversar com Deus. Na verdade, o nosso estado de prece acontece todas as vezes em que nós estamos agindo com boa vontade. Eu me encontro num estado de prece que significa eu estou em harmonia com Deus quando eu desempenho meu trabalho com amor, quando eu convivo com as pessoas com amor. Eu não preciso ficar repetindo palavras ou emitindo pensamentos naquele momento específico para poder conversar com Deus. Eu posso conversar com Deus sem sequer perceber que Ele está me ouvindo. Nós vemos pessoas na rua prestando aquela assistência ou fazendo aquele trabalho de um modo amoroso, preocupado, responsável, e ele não tem religião nenhuma. Mal sabe ele a quantidade de espíritos amigos que estão à volta dando o apoio para que ele faça aquilo, porque ele é merecedor dessa sintonia. Mal sabe ele da quantidade de luzes que ele irradia pelo fato dele agir daquela forma. Muito mais do que aquele que se fecha num ambiente exclusivo para poder tentar fazer aquela comunicação pessoal com Deus. Então, na verdade, o nosso estado de prece deve ser contínuo. O nosso estado de prece deve ser pleno em tudo aquilo que nós fizermos. Sempre seguindo aqueles 3 elementos: naquilo que eu penso, naquilo que eu faço, na forma como eu ajo. Aí sim eu me encontrarei em sintonia com Deus e serei de fato esse instrumento que se encontra afinizado a partir da referência daquele grande maestro. A Fernanda colocou, tem um amigo que está sofrendo muito e ontem me escreveu dizendo da sua vergonha, pois orou no seu desespero, mas o seu conflito é porque desde tanto tempo não rezava. Mas é uma questão, Fernanda, que a gente vê de uma educação religiosa equivocada. Aquela ideia de que você precisa porque Deus te cobra, porque se você não fizer você está pecando. Na verdade, todos nós temos os nossos momentos. Eu também tenho meus momentos de rebeldia. Naquele momento que você está assim meio aborrecido, meio irritado, parece que as respostas não chegam. Eu falo assim, quer saber? Eu não estou a fim de rezar hoje não. E tem vezes que eu já passei assim 2, 3 meses sem levantar uma prece. E depois na volta eu volto. E aí, pessoal, tudo bem? Voltei. Sem nenhuma culpa, sem nada, porque cada um de nós tem ali as nossas necessidades. Mas o fato de eu não fazer as minhas preces não significa que as minhas atitudes não sejam nobres. Então é isso que nós temos que aprender. Todos nós temos os nossos momentos, todos nós temos as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, nesse momento de fé. Exatamente porque nós entendemos que somente através da expressão religiosa nós estamos em harmonia com Deus. Muitas vezes eu posso dizer assim, olha, hoje eu não estou bem. Me deixa fazer meu trabalho quietinho aqui que está tudo bem. E aí então eu faço meu trabalho da melhor forma. Pensemos sempre assim. Nós vamos sempre irradiar algo de positivo de dentro de nós quando nós estivermos agindo, pensando ou falando no bem. Não preciso me ajoelhar, não preciso juntar as mãozinhas. Eu faço isso quando eu quero conversar com o mundo espiritual.
Mas fora desse momento de diálogo, fora desse momento de conversa, eu estou trabalhando num estado de prece. Ou seja, trabalhando em harmonia, em sintonia com o mundo espiritual mais elevado. E isso denota claramente a manifestação da minha fé. É assim que eu manifesto a minha fé. Não é cumprindo a agenda religiosa. É em qualquer expressão, em qualquer ação que eu tenha no meu dia a dia. É exatamente isso, Sandra. É a prática do amor, da humildade, da caridade, da generosidade, tudo aquilo que diz respeito aos valores mais elevados que nós já compreendemos e que se encontram todos explícitos nas atitudes de Jesus descritas nos Evangelhos. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Esse, então, é o nosso estudo. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Então nós somos também trabalhadores do bem, responsáveis pela manifestação desses sentimentos e desses valores mais nobres. Então nós fechamos por aqui. Eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós. E daqui a pouquinho a gente volta, lembrando, como eu falei para vocês, que nós vamos continuar aquelas 20 questões que faltavam ontem, do estudo que nós fizemos no nosso tema livre, sobre a evocação de uma pessoa viva. Então a gente acaba aqui com a nossa prece